Queridos irmãos, graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta aula é parte de uma série de estudos sobre a declaração de fé da Convenção Batista Brasileira, organizada pela nossa ABR. A declaração de fé dos batistas brasileiros é fundamentada na Bíblia Sagrada. Nós, os batistas, cremos que Deus é pessoal e que se revela na história humana. Cremos nas Sagradas Escrituras, cremos na Igreja como agência do Reino de Deus na Terra, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Também cremos e aceitamos as Sagradas Escrituras como única regra de fé e conduta. Defendemos em nossa declaração de fé a separação entre Igreja e Estado. Defendemos a liberdade de consciência, a responsabilidade individual diante de Deus, a autenticidade apostólica das igrejas, dentre outros temas de nossa teologia e de nossa eclesiologia. Nesta aula, falarei sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mostrarei nas Escrituras quem Deus é e como acontece a sua atuação na história da humanidade, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu começo com o texto de Isaías e destaco alguns pontos importantes sobre Deus. Em Isaías 43 está escrito o seguinte: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Ou seja, Deus cria, forma e chama Israel pelo nome. Portanto, temos aqui um Deus pessoal, não criado, um Deus protetor, um Deus santo, um Deus salvador. Isto, irmão, significa que Deus é incriável, ou seja, Deus é autoexistente. E o texto continua, bem claro para todos nós. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Portanto, irmãos, Deus, tanto no entendimento judaico e, consequentemente, no cristianismo, é um Deus de ação, um Deus pessoal, eterno, presente na história e absolutamente real. O nome de Deus não é um nome mágico, como os pagãos tratavam seus deuses. Deus não é uma entidade criada pelo homem. Deus sempre existiu e criou todas as coisas. O propósito das Escrituras é revelar Deus ao homem e não o contrário. É interessante lembrar que os nomes de Deus na Bíblia têm a finalidade de revelar-nos o caráter e os atributos de Deus. Cada nome divino revela-nos como Deus deseja ser conhecido por nós. No pensamento bíblico, é Deus quem age a favor do homem.
Não é o homem quem controla Deus, por meio de fórmulas mágicas ou rituais religiosos, sejam de qualquer forma. Por esta causa, irmãos, a idolatria é tão agressiva a Deus. A idolatria entristece Deus, inclusive nos dias atuais, considerando os deuses modernos da nossa sociedade. Outro texto de Isaías também nos mostra com clareza quem Deus é. Em Isaías 57, verso 15, diz assim: Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de coração, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Temos também o conhecido texto de Isaías, capítulo 6, que traz a expressão exata de quem Deus é. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Deus é vivo, único Deus, criador e sustentador de todas as coisas criadas por ele. Deus é atemporal. Deus é absolutamente Senhor. Os tradutores bíblicos, compreendendo a dificuldade de identificar o nome exato de Deus, o denominaram de Senhor, o El Shaddai. Isso é importante porque o salmista, no Salmo 139, de 1 a 3, ele reconhece Deus como onisciente, onipresente e onipotente. Vejamos o texto, para você ter uma compreensão melhor disso. Ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. E também o apóstolo Paulo, pregando aos atenienses, depois de perceber a terrível idolatria daquela cidade, disse o seguinte em Atos capítulo 17, de 24 a 26. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está confirmando o que dizem as Escrituras a respeito de Deus, ou seja, um Deus infinito e imutável, um Deus perfeito em santidade, um Deus perfeito em justiça, um Deus perfeito em verdade, um Deus perfeito em amor, inclusive confirmando Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que nos diz: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O apóstolo João também apresenta uma definição importantíssima de Deus. Ele diz o seguinte: Deus é amor. Como amor não é um sentimento, mas uma ação, uma atitude, Deus, na teologia joanina, é a razão de ser do universo, envolvendo a criação e a sustentação de todas as coisas. Irmãos queridos, Deus é redentor, juiz, senhor da história e do universo. Com o seu poder, Deus governa tudo de acordo com a sua soberana vontade. Tem mais. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 8, verso 6, ele diz o seguinte: Pois mesmo que haja os chamados deuses,
quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, preste atenção, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. O que isso significa? Que Deus é perfeito, que Deus se revela como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que Deus não muda. Deus não tem passado, presente ou futuro. Deus é eterno, como disse o profeta Malaquias, no capítulo 3, no verso 6. De fato, diz assim o texto, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Somente o Eterno, meus irmãos, nome mais adequado de Deus, o Eterno, é digno de culto e adoração, mais nada, nem ninguém. Inclusive está escrito em Êxodo, capítulo 15, do verso 11 ao verso 12, o seguinte: quem dentre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade. Também em João, no capítulo 4, no verso 23 a 24, está escrito o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos queridos, por tudo que Deus é, a Ele nós devemos obediência total. Sem Deus, nada do que existe existiria. Por isso, Deus disse a Abraão, em Gênesis, no capítulo 17, verso 1, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. A. W. Pink, teólogo e escritor, ele disse o seguinte a respeito de Deus: a doutrina da soberania de Deus atribui a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a glória que lhe é devida, colocando a criatura no correto lugar diante dele, no pó. Imagine, esse é o nosso Deus. Deus era, Deus é e Deus será. Ele é o que será para toda a eternidade, como está escrito em Êxodo, no capítulo 3, do verso 14 ao verso 15, quando Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. E aqui, irmãos, é interessante citar que o significado de Javé é eu sou, ou sempre estarei sendo, ou como gostam de falar os judeus, o eterno. O nome Javé é uma abreviação do eu sou que sou, dito por Deus a Moisés em Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14. Na verdade, Javé é o nome pessoal do Deus vivo que age na história de seu povo. Podemos imaginar a dificuldade dos judeus diante daquela declaração de Jesus em João capítulo 8, verso 58, quando afirmou: eu sou. Imagina, né, como os judeus pensaram.
A identificação de Jesus com Javé ficou mais do que clara naquele episódio. Então agora vamos falar um pouco sobre Deus Pai. Deus, como Criador, também se revelou com amor paterno para com todos os homens. Historicamente, ele se revelou primeiro como pai ao povo de Israel, um povo escolhido por ele, pelo seu propósito, pela sua graça, conforme Isaías, no capítulo 1, versos 2 e 3, que diz assim: Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. E o apóstolo Paulo também, continuando seu sermão aos atenienses, lá em Atos 17, de 26 a 29, ele diz assim: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também nós somos descendências dele. Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem enviou este mundo para salvar os pecadores e deles, dos pecadores, fazer filhos por adoção, como está escrito em Isaías, capítulo 64, versos de 6 e verso 6, verso 8, melhor dizendo. Lá diz assim: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Deus é Pai. Aqueles que aceitam Jesus Cristo pela fé são feitos filhos de Deus e adotados como filhos do Pai Celestial. São os nascidos pelo seu Espírito, a fim de receber não só disciplina, mas proteção, como está escrito em Mateus capítulo 7, verso 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus é Pai. Em João, capítulo 1, verso 12 ao verso 13, também está escrito: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, prestem atenção nisso, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Deus é Pai, Pai de amor, Pai das luzes, Pai de todas as coisas, como disse Jesus na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, verso 9. Quando ele diz assim: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Agora vamos falar um pouquinho sobre Deus Filho. Em Isaías capítulo 53, do verso 1 ao verso 7, está escrito assim, vou ler alguns textos apenas. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado,
e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ou seja, Jesus carregou a culpa de nossos pecados, conquanto ele mesmo não tivesse pecado. Fato esse confirmado pelo autor de Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao 23, que diz assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Portanto, Jesus Cristo, um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas, como nos diz João 1, de 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E em João, capítulo 10, verso 30 e verso 38, também está escrito: Eu e o Pai somos um. Mas, se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Também em João, no capítulo 14, no versos 7 a 11, diz assim: Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: Mostra-nos o Pai? Você não crê? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. E Paulo também, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, do verso 15 ao verso 17, é um dos textos mais impressionantes que a gente tem sobre Jesus, né, Deus como Filho. Ele diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Que maravilha, que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Então nós, irmãos, os batistas, cremos que na plenitude dos tempos, Deus se fez carne, na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É o que o texto de Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao verso 23, confirmando
Isaías 7,14, que diz assim: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E Paulo, ainda escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, de 4 a 6, confirma isso. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Então Jesus, irmãos, é a imagem expressa do seu Pai. É a revelação suprema de Deus ao homem, como os textos bíblicos dizem. Ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus, como em Mateus capítulo 3, de 16 a 17, que diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então Jesus identificou-se plenamente com os homens, sofrendo o castigo e expiando os nossos pecados. Para salvar-nos do pecado, Jesus morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. E depois de aparecer muitas vezes aos seus discípulos, ascendeu aos céus, onde, à destra do Pai, exerce o seu eterno sumo sacerdócio, conforme Hebreus capítulo 5, de 7 a 10, que diz assim: Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, Jesus Cristo, irmãos, é o único mediador entre Deus e os homens, e o único e suficiente Salvador e Senhor. Pelo seu Espírito, ele habita no coração de cada crente. E na sua igreja, em Mateus 11, de 25 a 30, quando ele diz assim: Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meio do meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Também em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, as Escrituras confirmam como a seguir: Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas
e por meio de quem fez o universo. Então, segundo as Escrituras, Jesus voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória para julgar os homens e consumar sua obra redentora, como escreveu Mateus e Paulo aos Coríntios, lá em Mateus 16, 16, 17, 26 a 27 e 1 Coríntios 15, de 3 a 8. Vou ler os textos que diz assim. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E continuou o texto como eu citei. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então compensará a cada um de acordo com o que tenha feito. E Paulo diz assim: Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Coisa linda, né? Embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. A Cristo, irmãos, são dados atributos que são designados somente a Deus. Vou falar rapidamente de alguns e apenas citarei alguns textos para ganharmos tempo aqui. E quem se interessar pode ler os textos depois. Alguns atributos de Deus que são também atribuídos a Cristo. Santidade, está em Marcos capítulo 1, 24, 2 Coríntios 5, 21, João 8, 46, Hebreus 7, 26. Eternidade, como em João 1, 1, 8, 58, Hebreus 1, 8, João 17, 5. Vida, como está em João 1, 4, 14, 6, 11, 25. Imutabilidade, como está em Hebreus 13, 8, capítulo 1, versos 1 e 12, 11 e 12, aliás. Onipotência, como está em Mateus 28, 18, Apocalipse 1, 8. Onisciência, como está em João 16, 30, Mateus 9, 4, João 6, 64. Onipresença, está lá em Mateus 28, 20, Efésios 1, 23. Criação, como está em João 1, 3, 1, 10, Colossenses 1, 16 e 17. Ressuscitando os mortos, como está em João 5, de 27 a 29. E também por esta causa, e oração e devoção deve ser dirigida a Cristo, como muitos textos têm. Nós oramos em nome de Cristo. Então, Deus é Deus Pai e Deus é Deus Filho. Na próxima aula, eu falarei de Deus como Espírito Santo.